Estamos de volta em mais um programa no nosso podcast aqui da Igreja Batista de Constantinópolis, o nosso programa que é sobre família e tem como tema o cordão de 3 dobras. Que coisa boa é voltarmos a esse assunto, coisas do casamento, coisas que a gente aprende diariamente. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer esse aprendizado, para aprendermos com você que está aí nos assistindo e desde já também pedindo que você nos ajude, nos dando sugestão, trazendo alguma informação, algum comentário que a gente possa melhorar o nosso programa. Portanto, não esqueça de inscrever-se ali, né, dando um joinha, fazendo um ok, trazendo alguma coisa que a gente possa nos ajustar também aqui no nosso programa. Deixe o seu joinha, deixe a sua inscrição no nosso canal, que com certeza vai ajudar todos nós, principalmente a nós familiares, não é? E aí nós estamos estudando esse livro aqui, Coisas do Casamento. Que coisa boa! Tem como autor Winston T. Smith, né? Pequenas divergências evoluem para grandes problemas. Por quê? Como? E daí? É sobre isso que nós vamos comentar. E para isso agora eu passo a palavra à minha esposa Elaine, que vai apresentar os nossos convidados desta hora. Obrigada, Manassés. É com muita alegria que nós estamos retornando novamente a esse bate-papo. E nesta noite estamos felizes porque nós temos mais 2 casais convidados que irão conosco aqui compartilhar desse estudo, né? Para vocês, vamos dialogar. E vamos pedir para que os casais se apresentem. Eu me chamo Felipe Oliveira e eu faço parte da Igreja Batista de Constantinópolis. Sou casado há quase 2 anos. Né, no momento em que esse podcast é gravado, e eu sou casado com a lindíssima Ana Elizabeth. Bom, eu sou Ana Elizabeth, esposa do Felipe, estamos casados já há quase 2 anos, somos membros aqui da igreja também há quase 2 anos, né? Me chamo Sônia, sou casada com o pastor Eduardo, estamos casados há 21 anos, sou mãe da Duda e do Rick. Sou pedagoga. Ok, me chamo Eduardo, pastor Eduardo, sou pastor aqui também em Constantinópolis, faço parte da equipe de pastores, né, cuido da parte de educação da igreja. Sou casado com a Sônia, como ela já disse, há 21 anos e temos 2 filhos, temos um casal de filhos. Muito bem, que alegria recebê-los aqui nesse bate-papo conosco, as experiências pastorais, inclusive. Muitas vezes, quando a gente está conversando sobre família, a gente pensa que pastor não briga com a esposa, né? E briga, não é? Por quê? Porque somos pecadores, a gente precisa de recuperação todo o tempo, pedindo a ajuda do Senhor, para que a gente possa carregar, sempre estar nas mãos do Senhor. Eu sempre digo que o casamento, quando nós colocamos nas mãos de Deus o nosso casamento, tudo fica mais fácil, porque não é que vai ser fácil a vida conjugal, não é? Mas sabendo que nós estamos com Deus, e aí quando nós estamos com Deus, nós precisamos estar com Deus mesmo, convidar Deus para dentro da nossa família, convidar Deus para que Ele faça a sua parte, e com certeza Ele aceita esse convite. Então vamos fazer a nossa parte e convidar Deus para fazer a sua. O nosso bate-papo de hoje é um assunto bem interessante. Eu até, estudando o assunto, diz assim: adoração, amor extraordinário por Deus. Que coisa maravilhosa. E ele começa esse assunto e aí vai bater na idolatria. Aí eu fiquei pensando, o que idolatria tem a ver com o nosso casamento? O que idolatria tem a ver com a vida conjugal? Porque quando nós olhamos assim para dentro de nós mesmos, com o passar da vida conjugal, veja só, 42 anos de casados, 21 anos de casado e 2 anos de casado. Que coisa boa essa mistura, essa interação, a experiência, essa coisa espetacular que a vida nos proporciona, uma vida com Deus, claro, né? E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando
nós verificamos essa interação de vida conjugal, muitas vezes a gente pensa que a idolatria é voltada somente para esculturas de imagens e essas outras coisas, e não é. Muitas vezes nós fazemos do nosso próprio cônjuge uma idolatração, não é? Temos aquilo como a liderança, como o meu Deus, como algo que pode ser, não pode ser tocado. Ou seja, alguém pode dizer assim: eu não vivo sem você, não é? Eu morreria por você, ou algo do tipo. E quando eu vejo isso, eu digo assim: eu dependo tanto de você. Quando se depende tanto, não pode, porque aí é possessão, não é? Aí não dá certo essas coisas. E aí, quando a gente vê dentro do nosso casamento, quando nós convidamos Deus para fazer a sua parte, nós relevamos e achamos que podemos fazer as coisas sem a ajuda de Deus, dentro da realidade conjugal. Por quê? Porque você se acha o cara, você se acha o inteligente, você se acha aquele que pode resolver tudo, e não precisamos de Deus dentro do nosso casamento, quando é justamente o contrário, não é? Amarás, diz a Bíblia, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Começando por aí. Então, quando eu coloco a minha esposa no lugar de Deus, já é uma idolatria, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, eu queria ouvir de vocês algo sobre isso, não é? O que vocês acham? Será que nós temos que realmente fazer isso, de convidar a Deus e deixar que a gente vai fazer a nossa parte, claro, mas e Deus fará a sua? Ou o que tem a idolatria a ver com vida conjugal? Quando a gente foi ler o livro, né, e eu peguei o título, eu fiquei assim, curioso, né? Vamos ver, assim. E eu achei muito interessante que ele vai desenvolvendo e tratando vários assuntos a respeito da adoração, né? E muitas vezes a gente comete esse erro de colocar o nosso cônjuge no lugar de Deus, às vezes os nossos filhos no lugar de Deus. Muitas coisas podem ocupar esse lugar. E a gente, enquanto cristão, na realidade, tem esse caminho constante, né? A nossa vida, ela tem esse processo de santificação, e muitas vezes a gente pensa que a idolatria é só um ídolo, né? Só você ter ali uma imagem para você prestar culto, mas na realidade qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus acaba trazendo esse problema. E quando a gente tira Deus do lugar de prioridade na nossa vida, todas as outras coisas não caminham bem, porque você acaba desviando o foco, né, da adoração ao Senhor para outras situações, e as coisas acabam saindo do lugar ali. Eu achei bastante interessante porque essa temática conversou com algo que a gente está estudando, né, em decorrência de uma outra oportunidade de falar a respeito, mas é que às vezes a gente confunde a questão de adoração, a gente simplesmente restringe o conceito de adoração a uma questão cultual, né? A um evento, um acontecimento dentro de um culto religioso, né? E, bom, a gente percebe que a adoração vai muito além disso, mas o aspecto que mais me chamou a atenção foi, algo até bastante óbvio, eu acho, mas é o tipo de coisa que é muito óbvia depois que alguém te fala, né? O quanto a relação, né, do homem e da mulher, essa harmonia, esse amor fortalecido e pujante ali, ele depende diretamente da minha relação com Deus, né, para que essa relação terrena seja fortalecida ou esteja consolidada. Ela depende diretamente da minha relação com Cristo. Eu achei bastante interessante essa visão. Alguma coisa para contribuir, pastor, dona Sônia? O autor começa argumentando sobre a questão de que todo ser humano é um adorador. De alguma forma, o ser humano vai adorar a alguém ou a algo, né?
Isso faz parte da natureza humana, isso foi deixado por Deus, o sentido no homem de que existe alguém maior que ele, né, que todo o propósito da criação, né, e o homem vai, né, buscar, o ser humano vai buscar de alguma forma adorar alguém ou algo. Até nos povos mais primitivos você encontra sistema religioso, né, até hoje todos os povos que já foram encontrados, estudados, se encontrou um sistema religioso instalado ali, né, sem que ninguém tenha ensinado a eles. Então o ser humano, ele é um adorador e ele sempre vai adorar a alguém ou a algo, né? Por isso o primeiro mandamento de Deus de proibir os homens de adorarem algo ou alguém que não seja o próprio Deus, né? Não se pode adorar a outro que não o único e verdadeiro Deus, né? Então a argumentação do autor parte daí, de que nós somos adoradores por natureza e de que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos adorando, né? A proibição de Deus para o seu povo, né? O povo de Israel era que eles não adorassem nem a nada, alguma outra coisa fora de Deus, nem um outro Deus qualquer, mas unicamente Jeová, né? Adore a Deus acima de todas as coisas, né? Então o fundamento parte daí, né? De adorar a Deus acima de tudo. É verdade, pastor. A dona Sônia quer dizer alguma coisa, dona Sônia? Não, é a importância de sempre ter Deus no casamento, né? Porque pela experiência, várias situações que nós passamos, se Ele não tivesse feito presente, talvez nós não estivéssemos mais aqui. Porque quando você tenta tomar decisões sem consultá-lo, sem Deus estar presente, você já está afadado ao fracasso, né? E aqui no nosso livro eu gostei da informação que ele trouxe para nós sobre adoração, amor extraordinário. Ele diz assim: sofremos em nosso casamento quando adoramos algo diferente de Deus. Adorar a Deus nos muda para melhor, como todos nós comentamos, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, e como a pastora Sônia falou, colocando no casamento isso, para os cônjuges, né? Quando a gente procura realmente adorar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas, quer dizer, o nosso relacionamento, a gente vai poder nos tornar uma pessoa melhor e nós vamos ter uma harmonia, né? E aqui eu e Manassés, a gente gosta muito de fazer os devocionais e a gente gosta muito de ouvir as mensagens gravadas pelos nossos pastores da Igreja Batista de Constantinópolis, né? E você que quer aprender muito, você pode também, através da Igreja Batista, ver muitos vídeos das ministrações do pastor Jorge Max, do pastor Eduardo, do pastor Gabriel, que tenha explanado a palavra, né, explicado a palavra, e o pastor, ele pregando uma mensagem, ele estava falando sobre Deus é amor e devemos amar a Deus e aos irmãos. E ele trouxe exatamente para esse lado da família, do homem e da mulher, né? E nessa ministração ele estava falando que é muito difícil mesmo, porque nós somos birrentos, nós somos pecadores, somos errantes, então somos egoístas, então põe a idolatria, deixa o marido e já pega uma outra coisa, um trabalho, um filho. Então é muito difícil realmente esse relacionamento assim, né? Porque nós somos realmente pecadores. Então o pastor Max dizendo aqui nessa mensagem dele justamente isso, que amar pessoas temperadamente cheias de erros e pecados é muito difícil. Então, por isso que nós temos que amar primeiro a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E a gente se enche desse amor maravilhoso, né? E fica mais fácil, mas é muito difícil mesmo, né? É verdade, amor. É só que, assim, nós temos que reconhecer que há um processo de autoajuda hoje muito grande, onde alguns profissionais da área de multimídia e de motivação, eles elevam e fazem frases, né, daquelas bem copiada e que você chega até a acreditar. Por quê? Porque quando a gente começa, nós que somos cristãos, dependente do Senhor Jesus, quando se casa, e eu aprendi isso naquele livro do John Piper, né, Casamento Temporário, uma experiência permanente, nós temos que entender que o nosso casamento foi para a glória de Deus. Para a glória de Deus, não foi para lhe fazer feliz, não foi para que você me fizesse feliz. Por quê? Porque somos pecadores e nenhum ser humano tem a capacidade de fazer alguém feliz.
Vocês podem não concordar comigo, mas a Bíblia, ela deixa isso bem claro. Nenhum ser humano, nem marido, nem mulher, tem condição de fazer alguém feliz. Por isso, quando eu olho assim frases, eu te amo tanto que eu não sei viver sem você. Aí eu fico olhando assim e diz, puxa vida, isso não é amor, né? Isso é dependência. Frases, me sinto feliz perto de você. E se não estiver perto? Você é infeliz? Né? E aí, às vezes, quando isso acontece, a gente não pode se aniquilar. Eu não estou falando dessa dependência, eu estou falando de uma convivência harmoniosa que pode dar certo, apesar de nós, com os defeitos, com as nossas dificuldades. Nós temos que entender que Deus está no barco. Quando eu ouço assim alguma facilidade de casamento, essa coisa toda, vocês vão me permitir eu contar aqui uma coisinha pequena, mas está dentro do nosso assunto. Uma vez eu e a Elaine fomos assistir uma palestra sobre vida conjugal. E o pastor começou lá, o líder começou e disse assim: nós temos 51 anos de casados e nunca brigamos. Aí eu disse, amor, 51 é uma boa ideia, conforme aquele comercial. Mas vamos embora, porque nós estamos no lugar errado. Porque eu não acredito, vocês me perdoem, eu não acredito que 51 anos de casado você nunca tenha tido algum desentendimento. As coisas de casamento. Entendeu? São coisas do casamento, comum, né? Coisas comuns. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Ele tem nos dado tem derramado as suas misericórdias. Por quê? Porque para Deus não é aquilo que fazemos. Para Deus é o motivo pelo qual nós fazemos. A motivação, tá certo, dona Sônia, é justamente isso. Então, o respeito mútuo, o amor, tudo isso é necessário. Mas as lutas e as dificuldades, elas vão ajudar e vão até melhorar um pouco. Claro que dentro da vida conjugal, dentro de uma cristandade, dentro daquilo que se conhece a palavra, não está incluso a falta de respeito. Nós temos que ter isso, sabendo que nós somos cristãos, sabendo que nós temos que depender de Deus, sempre. E quando nós dependemos de Deus, você tem que fazer com que Deus, não é você que tem que fazer, Deus, Ele aceita o convite para dentro da nossa família, para dentro do nosso casamento, e a vida conjugal, ela dá sequência, ela vai continuando. Eu acho interessante quando diz que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se tornarão os dois uma só carne. Não é de imediato, não é? Daqui a pouco nós vamos entrar e vamos voltar daqui a pouquinho com o nosso segundo tempo sobre o extraordinário de Deus no nosso casamento. Muito bem, estamos de volta outra vez aqui para darmos seguimento ao nosso segundo bloco desse podcast aqui sobre o cordão de 3 dobras, que é o título do nosso podcast, dizendo a você que a sua participação é interessante e faz muito bem. Eu sempre digo que família alegra a nossa alma, família é muito bom. Se você nos der uma sugestão de um livro, de qualquer outro assunto que a gente possa estudar aqui, pode mandar, se inscreva no nosso programa Constante TV. É só ver aí o QR Code ou os nossos telefones que estão aí, você contata-nos conosco que vai ficar melhor ainda com a sua participação. Bem, gente, nós estamos estudando o livro, né, Coisas do Casamento. Coisas do Casamento. Eu achei esse título interessante demais, mas tem coisas no casamento que, por exemplo, a idolatria. O que idolatria tem a ver com casamento? Idolatria tem a ver com o ego. Por quê? Porque cada qual de nós somos egoístas. Vocês me perdoem quando eu digo nós, porque eu gosto sempre de dizer eu, né, para não... Às vezes tem gente que não é egoísta, né? Mas o pastor Max sempre diz isso do púlpito, né? Todos nós somos egoístas e às vezes dentro do nosso casamento a idolatria
é a maneira como os pecadores olham para fora de si mesmo para encontrar salvação. A salvação sendo o resgate de dificuldade de um caminho para a realização. Ora, quando nós trazemos esses problemas e internalizamos esses problemas, achando que o nosso ego pode falar mais alto, achando que temos capacidade de se resolver ou de resolvermos a vida conjugal, quem sabe numa briguinha, numa coisinha pequena, né? Quando ele diz assim, pequenas divergências, aí você chega com um buquê de flores, aí você chega com isso, leva para jantar, pensa que resolveu. Não resolveu, e isso vai acumulando e daqui a pouco pode sair lá na frente e criar uma situação mais embaraçosa, mais difícil ainda de se resolver. Aí o ego, né? Além de egoísta, em sua raiz, a idolatria é a maneira que fingirmos ser Deus. Eu achei isso aqui bacana. Por quê? Porque quando nós achamos que somos e podemos resolver, nós estamos querendo dizer que nós somos Deus e podemos resolver sem a ajuda dele. Vamos deixar, Deus, segura aí um pouco que ainda não foi preciso a tua presença aqui. E aí é que a gente se engana, e aí é que as coisas mudam, e aí é que o adversário vem e coloca as coisas entre homem e uma mulher, entre a vida conjugal, para que possa ser ceifada, as dificuldades possa ser aumentada e o relacionamento diminui. E quando o relacionamento diminui, é porque nós estamos deixando Deus lá fora, ouvindo a nossa conversa. E aí a gente começa a olhar e a gente tem que perceber antes que essas cositas comecem a acontecer, porque nós dependemos dele sempre. E de ego, o ego é aquilo que fala mais alto, o ego é aquilo que, como quem diz assim, estamos aqui reunidos, se eu não estiver presente não vai acontecer, se eu não estiver presente, meus irmãos, e Deus, Ele nos escolhe, Ele nos capacita, não é? Na vida conjugal não é diferente. Quantas coisas a gente releva, quantas coisas ela aí diz que me edifica e a recíproca é verdadeira. Quantas coisas a gente faz e santifica a nossa esposa e a nossa esposa nos santificam também, não é? E aí o ego vai desaparecendo, o ego só desaparece quando Deus está presente na nossa vida. Eu gostaria de ouvi-los sobre ego. Não sei o que vocês têm a... Eu tenho... Acho que sobre ser egoísta eu posso falar um pouquinho. Porque eu achei essa seção do livro muito interessante, porque eu não lembro se foi Agostinho ou Lutero, falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? E o casamento, o que a idolatria tem a ver com o ego, se torna tão claro quando a gente observa, né, essa realidade, porque o casamento é a união, né, de duas pessoas que se amam, que amam a Deus, mas que ainda assim são filhos de Adão, né, que carregam defeitos, carregam falhas e pecados. Então não parece ser a missão mais fácil, né? Mas é justamente o nosso pecado, né? Que indo para o contexto conjugal, que torna as coisas sempre mais difíceis. Eu me lembro de algumas vezes me irritar com bobagem, né, em casa e tratar mal a Ana, ou ser grosseiro, rude de alguma forma, e depois de ter agido dessa forma errada com ela, perceber como eu tinha agido, o porquê eu tinha agido e ficar com mais raiva ainda. porque eu percebia a futilidade do motivo. Né, muito infantil, né? Exatamente. E eu acho que o ego ele se mostra também, né, nessas situações. Às vezes a gente liga
como o senhor bem falou no início, a idolatria, a figura de alguém diante de uma imagem, né? Ou de uma estátua, o que quer que seja. Mas a gente percebe que nós mesmos podemos nos tornar falsos deuses, né? Quando a gente procura servir a si próprio. Sem dúvida. Essa questão do ego relacionado ao casamento, na realidade, é um exercício constante de humildade, né? Porque são duas pessoas diferentes, com criações diferentes, assim, completamente, né, cheias de problemas, de defeitos. E aí, vamos morar na mesma casa. E a gente está sempre ali, por exemplo, tem uma mulher que passa a vida inteira brigando com o marido porque ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Então, assim, chega uma hora que você já tem que dizer assim, não, realmente acontece, eu pego a toalha, penduro e tá tudo certo. Não que eu faça isso. Não faz. Mas o casamento, ele é esse lembrete constante. Porque se você acaba dando trela para qualquer desavença, qualquer briguinha que aconteça, a sua casa vai ser um verdadeiro pé de guerra para sempre. Campo de guerra. Então a gente também precisa ter um pouco desse cuidado, um pouco dessa sabedoria. E eu percebo, assim, a gente vai fazer 2 anos de casado, né, agora. Então, eu percebo assim, se eu olhar pra gente no começo do casamento e olhar pra hoje, já dá pra ver que são pessoas diferentes. Então, é um caminho, vocês já estão com 20, 40, então a gente para observar que as coisas vão mudando conforme a gente vai mudando e amadurecendo também. Então, eu acredito que essa questão de trabalhar, né, essa questão do ego dentro do casamento é uma coisa que também vai mudando com o tempo, porque a gente amadurece. Nosso próprio processo de santificação em Cristo também vai acontecendo. Então, tudo isso tende a diminuir, ou pelo menos deveria. É porque assim, Ana, eu penso que todos nós fomos assim, quando você vai casar, você leva para dentro do seu casamento, né, toda a educação, toda uma bagagem oriunda da sua família, que se junta também com outra pessoa, que é no seu caso o Felipe, que trouxe também da família dele tudo aquilo, e aí de repente parece que não deu muito certo, não é? De repente o Felipe não quer mais juntar a toalha molhada, não é o caso dele, ele disse, né? Mas é isso. Mas o que sim, amor. O que é bacana, né? Nós estudamos o livro, que a gente pode, ao longo dos anos casados, né? A gente vai identificando esses ídolos realmente, como ela falou, né? Faz, chega um tempo que vai começar a fazer, mas é isso mesmo. Vai passando o tempo e quando nós estamos assim realmente ali alicerçado com o nosso Deus, a gente vai conseguindo ver esses ídolos e a gente vai realmente deixando, né? Uma toalha que é molhada e deixa lá jogada e tal. Poxa, aquilo ali é um ídolo. Por que ele não pega a toalha e coloca no lugar certo, né? O creme dental que pega no meio e né, na pontinha a maneira certa, né? Então, quer dizer, a gente vai com o casamento, vai se ajustando isso, vai identificando essas coisas. Não, o meu carro, ninguém pode entrar com o pé sujo dentro do meu carro. Que ídolo. A minha mesa, ninguém pode mexer no meu livro que está arrumado daquela maneira. Se mexer, eu me perco todo. Então, são pequenas coisas, pequenos ídolos que a gente vai identificando e que a gente pode ir melhorando cada dia mais, né? É verdade. Ana, são 2 pecadores tentando continuar juntos, né? Eu lembro, rapidinho, Manassés, que eu me irritava. Com o pastor? Imagina! Porque ele não fazia como eu queria. Ele fazia o que eu havia pedido, mas não da forma que eu queria. E eu me irritava com isso. Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. Isso. Ele fez. Não foi como eu queria, mas ele fez e resolveu. É que fez. Exatamente. Então, eu fui pedindo, Senhor, me dá sabedoria, né? Para não me irritar com isso. Né? E hoje as coisas já fluem mais naturalmente. Eu consigo aceitar melhor. Mas não é fácil. É uma luta constante. Por que são 6 meses para trocar uma lâmpada? Não é nada, né? Não precisa ser irritado. Toda uma vida pela frente. Mas, pastor, antes do senhor fazer o seu comentário, eu penso que tem uma coisa aí que a gente também tem, como a Ana falou, a gente vai fazendo a nossa parte, aquilo que nos cabe fazer. Imagine só, eu chegar em casa, casamos, e aí eu entro, aí deixo o sapato ali, deixo o outro lá, aí vou tirando a camisa, vou jogando para cá, e aí a minha esposa vem atrás, vai juntando tudo. Daqui a pouco nós estamos com 40 anos de casado e ela está dizendo, cuecas, onde é que estão? Por que você não aprendeu?
eu tenho a impressão que essa é a parte que nos cabe fazer. Não, amor, por favor, vamos melhorar um pouquinho, deixa o teu sapato lá fora, ou então deixa no lugar certo. Não vem jogando as coisas, porque se a gente não... Assim, vocês vão me perdoar, nós homens. Eu já fui domesticado, tá, pastor? Então, sabe? Eu já sei onde é que fica o lugar de colocar o sapato e tudo, porque se nós não fizermos isso, vai complicar lá no final. A convivência. Agora é o senhor. Sim, é um pouco daquilo que vocês já falaram, né? Das culturas que se confrontam, né? E que precisa realmente de muita sabedoria e muita dependência de Deus para aprender a conviver, né? Uma história, eu sempre conto essa história, né? Parece bobagem, mas eu sempre tomei leite com a minha mãe. Era uma prática que a gente tinha no final do dia. Eu chegava do trabalho, chegava da faculdade, ela já tinha lá um pouquinho de leite, um pouquinho de tapioca, a gente sentava e conversava, né? Eu era o filho mais velho, eu era a viúva, e nós conversávamos sobre os problemas de casa, sobre o dia, enfim. E quando eu casei, eu mantive ainda um tempo, né? Estou me livrando disso. A cultura. E a minha mãe sempre fez leite, sempre bateu leite com colher, né? E eu aprendi a bater leite com colher. E a primeira é mais gostoso, né? E aí a Sônia foi fazer o leite e eu vi o garfo dentro da xícara. Eu falei, não, tá errado. Ninguém faz leite com garfo. E né? eu achava Isso mais não fácil. existe. Porque não faz tanta bolinha. Isso. A minha mãe me ensinou assim, né? Isso poderia virar um problema, né? E também a questão de, por exemplo, guarda-roupa. Eu sempre guardei a roupa no cabide, né? No guarda-roupa, com o cabide de frente, né? E ela guardava de costas. Então, por vezes eu ia puxar a camisa, voltava. Não é assim que se guarda. Então, aprende. Eu vou lá e olho, vejo como está guardado. Aí eu vou, então depois eu vou lá e arrumo tudo do jeito que tem que ser, né? Mas são coisas pequenas que podem se transformar no problema. E por que o capítulo fala sobre adorar a Deus, né, acima de tudo? Porque só quando você ama e adora a Deus, amor e adoração estão intimamente ligados. Né? Aquilo que eu amo muito acaba se tornando alvo da minha adoração e se tornando um ídolo, né? Então, amor e adoração estão muito ligados, né? E nós falamos recentemente, semana passada, no acampamento para jovens e adolescentes, sobre a masculinidade, né? E o primeiro ponto para você se tornar um homem de verdade é aprender a amar como Jesus amou. Jesus amou sacrificialmente. E se um homem não aprender a amar sacrificialmente, ele não vai conseguir amar sua mulher, ele não vai conseguir amar seus filhos, ele não vai conseguir amar a sua igreja, né, os seus irmãos, porque Jesus nos ensinou a amar sacrificialmente. Então, se eu aprendo a amar sacrificialmente e tenho Deus como alvo da minha adoração primeira, eu já dei grandes passos para me tornar um marido, um homem de verdade, um marido que vai conseguir amar, né, a sua esposa. E os meninos ficaram assim, mas, né, amor, mas o amor sacrificial de Cristo, que vai fazer com que eu me doe pela minha esposa, com que eu a ame como Cristo amou a igreja e me redobre para sustentar a minha casa, todas as outras coisas que vêm, né, todos os mandamentos de Deus em seguida. Então, para vencer a idolatria, para vencer o egoísmo, só mesmo aprendendo a amar a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus, vem a humildade, né? Vem o respeito, vem todas as outras coisas que são fundamentais para a vida do casal. Exato. Eu acho que... Pois não. Que eu acho muito interessante essa passagem que o pastor Eduardo citou, que eu acho que é Efésios 5, né? Sobre o homem, a forma que o homem deve amar. E é algo que me confronta muito particularmente, porque às vezes o egoísmo ele se manifesta de maneira que algo me afronta, por mais pequeno que seja, né, como uma toalha sobre a cama ou um leite feito com garfo, que é sério isso, né? Mas o ego ele se manifesta quando a gente sente ou a gente percebe que não pode aceitar aquilo, que aquilo é inaceitável. E o amor o qual a gente é convidado, né, por Deus a viver é justamente o amor do Cristo que não veio ser servido, mas servir, né? E não há um amor menos egoísta do que esse, né?
E é um desafio muito grande, assim, é algo que sempre confronta o meu coração quando eu percebo o meu coração se exaltando, o meu ego, né, se exaltando, quando eu deveria amar igual Jesus. Então, é verdade. Isso vai longe, né? Certo. Essas pequenas coisas, elas podem crescer, elas podem ir muito longe, né? Aconselhando casais, a gente ouve muita história, né? E eu lembro de uma história, a irmã Elaine tocou aqui, né? Não foi um aconselhamento meu, mas eu ouvi essa experiência de um casal que era um casal maduro, né? Muito tempo de igreja, líderes na igreja, inclusive, e eles chegaram para aconselhamento, né? O pastor se surpreendeu, né? Eles chegaram ao ponto de querer realmente se divorciar. E foram conversando, tentando tratar, e chegou num ponto, né, que irritava o marido profundamente, que era aquilo do creme dental, né? De usar o creme dental. Muito antigamente, os tubos eram de alumínio, né? Então, se você apertasse errado, ficava daquele jeito, não tinha como desfazer. Né? E o marido muito metódico, numa educação muito metódica, sempre usava do final né, do fim para o começo, e a esposa apertava no meio, e aquilo virava uma grande confusão para eles, né? Virou uma grande confusão para eles, né? É verdade, nós estamos assim saltitantes de alegria por esse bate-papo gostoso, né? Coisas do casamento, coisas rotineiras que podem virar problemas, e antes que isso vire problemas, Deus está conosco para resolver os nossos problemas. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta aqui para o último bloco do nosso podcast. Que coisa boa, que momento agradável estarmos aqui. Infelizmente o tempo é o tempo, não é? E aí acaba e nós passamos, mas não se preocupe, na outra semana tem mais, tá bom? Vamos agora para esse último bloco falando de uma adoração que transforma, aquela adoração em que essa é a solução. Por que é a solução? Porque Deus está conosco. Quando Deus está conosco, Deus está no barco conosco. E muitas vezes é a história daquele corinho que diz, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não vai, não. Muitas vezes tem tempestade com Cristo no barco, e a nossa obrigação qual é? Buscar a Deus também, mas às vezes precisamos acordar o Senhor Jesus, que estava lá na ponta do barco, não é? Senhor, nós vamos morrer e tu está aí dormindo. O Senhor Jesus não dorme, o Senhor Jesus está alerta, o Senhor Jesus está conosco sempre. E quando vem algumas coisas, serve para a nossa experiência também. Coisa boa é quando a gente olha dentro de um contexto da sociedade brasileira hoje. Eu penso que no mundo inteiro são os divórcios, são as separações acontecendo de uma maneira assim muito rápida, de uma maneira sem analisarmos o contexto, por quê e para quê isso está acontecendo. Porque, primeiro de tudo, a Bíblia diz que isso estava previsto para acontecer, não é? E nós não podemos fugir disso. Agora, quando a gente olha a palavra de Deus e diz que Deus está conosco, é porque Ele está. Quando a Bíblia diz que Deus pode perdoar os pecados, Ele pode perdoar os pecados. Quando a Bíblia diz que homem e mulher serão uma só carne depois do casamento, é porque nós seremos uma só carne. E essa transformação, ela começa a acontecer. Como começa a acontecer? Não é de imediato, claro que não é de imediato. Nós falamos aqui no bloco anterior, à medida que as coisas vão acontecendo, aí você vai se revestindo primeiro do poder de Deus, da glória de Deus. Por quê? Porque você passa a adquirir conhecimento, você passa a resultado de coisinhas do casamento para que não se transformem em coisas maiores. E aí a gente vai fazendo as coisas e Deus vai nos ajudando. Por quê? Porque sempre seremos pessoas... Às vezes as pessoas não acham e não concordam comigo. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais você fica consciente de que pecador você é. É um negócio interessante, não é? Eu não sei assim, se isso vocês podem concordar, mas eu tenho isso comigo. E a adoração, ela vem para transformar, a adoração vem para justificar
aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, porque é dentro da adoração, do nosso casamento, com a presença do Senhor, que as coisas começam a se refazer. Aquilo que estava errado, a gente passa a fazer certo. Aquilo que eu não renunciava, agora eu renuncio. Por quê? Porque é necessário renunciar. Porque o prazer que nós temos que ter como família é o prazer de darmos ao Senhor aquela alegria para a qual a família foi criada. Quantas pessoas hoje fazem ídolos, que foi o nosso primeiro bloco? O filho, meu filho é meu ídolo, minha esposa é meu ídolo, o meu pastor é meu ídolo. E está tudo errado, não é nada disso. Nós não podemos ter esse tipo de coisa. Então, eu não sei assim qual é a opinião de vocês sobre a transformação, né? A adoração sempre transforma o nosso casamento. Eu queria ouvi-los sobre isso. De repente você pode ter uma palavra fora, até mesmo fora desse contexto aqui, que possa nos ajudar. Essa questão da adoração que transforma, né? Na realidade, ela vai nos transformar. Primeiramente. Isso. Então, quando, né, como você falou, a gente busca o Senhor, na realidade a gente começa a entender a nossa posição enquanto pecador, né? O próprio Deus abre o nosso entendimento e a gente percebe que, assim, miserável pessoa que somos, né? Então, essa questão da adoração, conforme você se aproxima do Senhor, você busca conhecimento na palavra, você entende que a adoração, como o Felipe falou no começo, né, não é só aquele momento do culto, mas é, na realidade, toda uma vida vivida para Deus e para a glória dele. É verdade. Aquilo começa a te mudar, né? O próprio Espírito Santo trabalha na nossa vida e a gente vai mudando ao longo do tempo. E a partir do momento que você muda as condições que antes te irritavam tanto no casamento, deixam a te irritar um pouco menos, justamente porque você percebe o seu posicionamento, né, egoísta e muitas vezes ali centrado em você mesmo, e você começa a perceber que as coisas não são tão assim. E aí, a partir do momento que você muda, o seu casamento muda e todas as relações ao seu redor também começam a mudar. Mas justamente porque a mudança acontece em você. Você não pode esperar que o Espírito Santo trabalhe na vida de outra pessoa, né? O Espírito, ele trabalha na gente e a gente começa a agir de forma diferente. Então, é um efeito cascata, né? Quando a gente muda as nossas relações, as coisas ao nosso redor começam a mudar também. Eu acho muito interessante essa percepção de eu vou buscar a Deus, né? Eu vou me dedicar a buscar a presença do Senhor para que Ele mude a minha situação através de uma mudança no outro, como se eu não fosse carente, né? Primeiro que a gente já conversou sobre isso, né? E tenho certeza que concorda que é uma ótica errada, né? Porque e essa percepção, ela já é parte de uma percepção absolutamente egoísta, né? Como se eu não precisasse de mudança. Agora, eu acho interessante, eu acho que é o início do capítulo 6 de Hebreus, que ele fala sobre esse alcançar uma maturidade em fé através do conhecimento da palavra e da prática dela, né? Trata ali de pessoas que estão aprendendo com outras pessoas que já praticaram, né, a palavra da verdade. E acredito que a maturidade ela se dá através disso, né? Da busca pelo conhecimento do Senhor e da prática da sua palavra, né? Eu acho que corrobora tudo que a gente já conversou a esse respeito, de que é um processo, né? É um processo, a gente vai crescendo. Né? Não é um automático, de repente não é, né? Não aperta o botão ou a luzinha acesa, não. Felipe, você tem razão mesmo, a coisa ela começa a se configurar através do processo, ou seja, diariamente, é por isso que eu disse, né? Vai se transformando numa só carne. Daqui a pouco vocês estão cada vez mais conhecendo um ao outro, não é? Eu queria ver se a Elaine tem alguma palavra para dizer. Essa adoração que nos transforma realmente, né? Porque quando a gente adora o Senhor de todo o coração, de toda a alma, ela realmente muda, né? Muda o nosso ser, porque deixa de ser automático e passa a ser realmente mais racional, né?
você tem aquela sua experiência com Deus, o seu relacionamento, e aí, aqui do nosso ao redor, nós vamos colher esses frutos, nós vamos praticar. E como é essa praticidade? É a nossa transformação. Então, se eu não adoro realmente ao meu Deus, como é que eu vou começar a trabalhar essa fase, isso aqui, né? De eu estar realmente deixando o egoísmo, de eu estar compreendendo, entendendo, né? Então, eu vou muito nesse ponto aí, que a adoração é aquilo que serve de todo o coração, de toda a nossa mente, toda a nossa alma, toda a nossa força. E isso é que vai moldar a minha vida, né? Verdade. Quanto mais eu conheço esse Deus bondoso, misericordioso, que me perdoa como eu sou, aceita minhas falhas, então eu consigo trazer isso para o meu casamento e tenho que ser igual ao meu Deus, né? Então tentar buscar cada dia ser melhor e mais parecido com Ele, trazendo isso para o meu casamento. Exato. A adoração a Deus, ela só acontece através realmente de um coração, de uma vida entregue ao Senhor, né? Dentro de um processo realmente de entrega, e ela acontece através das disciplinas espirituais. A gente tem aprendido muito sobre isso, sobre disciplinas espirituais. Um crente que não ora, que ele não tem uma vida de oração, ele não consegue, é impossível adorar a Deus, é impossível amar a Deus. Um crente que não tem uma vida de oração. Um crente que não lê a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus durante a sua rotina, ele não consegue adorar a Deus. Ele pode ter momentos de êxtase de repente, numa música, em alguma coisa, mas a verdadeira adoração, ela se dá nos mínimos detalhes do dia a dia, nas coisas mais simples da vida, né? Onde eu percebo a presença de Deus ali comigo e eu tomo cuidado com cada palavra que eu digo, com cada ação que eu tomo, para que Deus seja glorificado naquilo, né? Então, adorar a Deus é uma entrega realmente de vida completa na mão de Deus, que vem através das disciplinas espirituais, da oração, da leitura, da meditação na palavra, do jejum, do exercício do perdão, da comunhão que começa em casa. Se eu não tenho comunhão com a minha família, verdadeira comunhão, entrega, se eu não sou transparente para os de casa, eu vou ser também um farsante, uma pessoa que disfarça, usa máscaras no meio da igreja, né? Então, a família é o local onde eu aprendo a orar, a adorar a Deus também, ouvindo a minha esposa, compreendendo as necessidades dela e sendo um exemplo para ela. Essa questão que vocês levantaram, a gente sempre quer mudar o outro, e é onde os problemas ficam ali, permanecem, as mágoas acontecem, né, as dores ficam, né? E se eu resolvo verdadeiramente adorar a Deus e deixar que Deus transforme a minha vida, esse poder de transformação, gente, ele é inevitável no meu cônjuge. Se o meu cônjuge for um cristão também e eu estiver mais próximo de Jesus e Deus estiver transformando a minha vida, eu confessando os meus pecados, decidindo abandonar aquilo, o poder de Deus é inevitável na vida do meu cônjuge. Meu cônjuge vai ser tocado. Ele vai começar a olhar para mim de uma maneira diferente, percebendo que Deus está realmente próximo de mim, que eu estou próximo de Deus, né? E que isso vai contagiar meu cônjuge. Então, a gente começa a parar de olhar os defeitos do outro e começa a olhar pela mesma lente de Cristo, pelo amor, pelo perdão que Cristo nos deu, né? Então, eu me sinto feliz por aquilo que Cristo fez por mim, e quero fazer o mesmo, né, por quem eu amo, pela minha esposa, né, a esposa pelo esposo, pelos filhos. Então, as disciplinas espirituais são um caminho para uma verdadeira adoração, para uma adoração profunda e sincera diante de Deus, né? Então, é preciso orar, é preciso ler a Bíblia, é preciso meditar na palavra de Deus, é preciso confessar os pecados, é preciso deixar que o Espírito alerte para esses pecados, né, para que eu me arrependa dos meus pecados. E assim a graça de Deus vai agindo e vai transformando um lar que pode muitas vezes estar num caminho realmente de uma dissolução, né, de uma separação, e Deus pode fazer um resgate através dessa entrega de vida, né? É verdade. O que o pastor Eduardo disse, das pequenas coisas, né? Se você não ora, se você não lê a Bíblia, não é? Eu não sei, assim,
como é que você vai adorar a Deus? Por quê? Porque a única maneira de colocar Deus dentro do nosso casamento, no centro das nossas vidas, é realizando todas as atividades, é lendo a Bíblia, é orando, é buscando, né, as atividades, mesmo que o nosso pensamento ele não pode ser direcionado para outra coisa, ele tem que ser direcionado para o Senhor, porque diz a palavra de Deus que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não tem jeito, sabe? Ou você adora, não tem outra forma, não é? E aí assim, tem mais uma coisa que eu gosto, né? Eu ia dizer aqui uma coisa, mas assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Amém. O nosso casamento é a glória do Senhor, meus irmãos. Amém. Nós temos que entender isso, sabe? Passa isso para os nossos filhos, passa isso para a juventude. O casamento foi feito para a glória do Senhor. Não foi feito para que eu seja feliz, não foi feito para que eu a faça feliz, não foi feito para que eu quero casar porque eu quero sair de casa, eu quero ter liberdade. Não, o casamento foi feito para a glória do Senhor. Queridos, vamos dar uma oportunidade, dar mais uma oportunidade aqui, porque nós temos que ir chegando ao final do nosso programa e eu queria ouvi-los, as considerações finais, já convidando você que está aí do outro lado, para que na próxima semana tem mais. Cordão de 3 dobras. Ana. Bom, eu fico assim como conclusão, né, que a gente precisa, de fato, dentro do casamento, entender o nosso papel, né, enquanto cristão, enquanto pecador, e entender que Cristo é quem nos transforma, né, o Senhor é que tem essa capacidade, e que a gente precisa buscar a Deus, adorá-lo verdadeiramente, porque só a partir do momento que a gente coloca Deus no lugar que Ele deve ocupar na nossa vida, é que as coisas vão caminhar como devem. Verdade. Bom, atualmente a gente vê muito material a esse respeito, né? Muitos coaches e coaches conjugais e técnicas e de como fazer, de como manipular o seu cônjuge e tudo. Mas se eu puder dizer algo, é que a sua expectativa de ter um casamento bem sucedido, né, não esteja nisso, mas que que você esteja consciente de que glorificar a Deus com o seu casamento depende de você ter um coração restaurado pelo Espírito Santo, né? E progressivamente amadurecido através da obra dele. Amém. É verdade. Pastor Eduardo. Minhas palavras finais são que 2 anos de casado, 21 anos, 42 anos, né? Você que nos assiste, não importa quanto tempo você tenha de casamento, né? Se você ainda não é um adorador dentro do seu casamento, se o seu casamento ainda não é o seu lar, ainda não é um local onde Deus tem prazer de estar, hoje é o dia de começar, né? Não há nada que tenha acontecido dentro desse casamento, não há situação que Deus não possa reverter, não há situação em que a graça de Deus não possa transformar e não há coração que quando se entrega ao Senhor não possa ser também transformado. Se Deus te der mais 2, 5, 10 anos de casamento, que sejam todos esses anos vividos para a glória de Deus. Amém. Meu querido, não espere o outro mudar. Comece a mudança por você. Ótimo, né? Não temos o poder de mudar pessoas, só Deus. Legal. Você, amor? E a minha consideração final é: se adorarmos a Deus, Ele nos abençoará. E como está no Salmo 115, que nos diz: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele abençoará a casa de Israel, a casa de Arão, Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto os grandes. Amém. Então o Senhor nos abençoa. Que coisa boa estar com vocês. Gente, muito obrigado de coração. Eu fico assim, saltitante de alegria, sabe? Porque é um assunto que encanta, é um assunto que a gente gosta, né? Por isso, você que está aí do outro lado, se inscreva no nosso canal, na Constante TV, dê sua sugestão, faça lá o seu joinha, faça com que esses números cada vez maior de simpatizante, de alegria, seja a assistente do nosso programa. Até o próximo programa.